Olha, eu escrevia contos quando eu tinha 16 anos. E aos 17 anos eu estava absolutamente cansado de estudar, não queria fazer nada na vida. E queria ser jornalista. Foi a coisa que eu fiquei com vontade de fazer. E eu achava bacana jornalista, eu lia muito realidade, lia muito essas coisas assim. E aí, o meu pai era amigo de um médico que tinha uma coluna de medicina na Folha. E esse médico, que é vivo até hoje, Julia Branchwitz, escreve até hoje, está bem pra mim. Ele era muito amigo do sujeito que dirigia o Jornal da Tarde, o Murilo Felisberto. Então ele falou com o Murilo foi lá, quis ler meus contos, eram contos absolutamente pornográficos. Quando você tem 17 anos é bonito isso, né? Então achando, e era lá, anos 60, né? Aí então ele me deu um estágio, e depois de 3 meses ele falou, mas você não acha que você tem que voltar a estudar? Eu falei, não. E depois de um tempo eu estava ganhando salário, mas eu escrevia sobre esporte, entendeu? Isso era em 69, eu escrevia sobre futebol, sobre boxe. E aí foi, entendeu? Aí foi. Aí foi minha vida. Olha, tinha o próprio Murilo, que era um cara que eu achava muito bom. Tinha um sujeito que era do esporte já, e que escrevia muito bem, ele era meio posudo, mas era bom. Que está hoje também, chama Alberto Helena Júnior, fala na Globo. Era um cara, assim, sabe, o cara que era meio assim, um cara assim. O resto eu gostava assim, eu não sabia que eu estava lendo certas pessoas. Então, na casa do meu pai, a gente lia muito Correio da Manhã. Então, estava lendo o Correio da Manhã, entendeu? Quem era? Não sei. Eu lia menos o Estado, lia menos... O próprio Jornal da Tarde eu li o Marcos Fairman, era um cara que naquela época era um cara Marcão e tal, que era um cara legal. Mas era assim, não tinha uma... Reconhecer os grandes jornalistas, eu acho que quando você começa você mesmo a ter critério para saber que esse cara é bom e o outro não é, né? Que faz um jornalista ser jornalista. É. Eu acho que é ele querer fazer mais do que só ganhar dinheiro, do que só fazer sucesso, do que... Eu acho que o que faz o jornalista ser jornalista é ele ter aquela ambição de contar para as pessoas o que elas não sabem, sabe? A notícia, no fundo, é o que você não sabe, né? E fazer isso de uma maneira que ele ajude as pessoas a entender o que elas estão vivendo. É uma definição meio banal, eu acho, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu gosto da minha profissão porque se eu olhar, assim, quando eu vejo para as minhas filhas, no que eu escrevo hoje, o que eu já fiz no passado, o que eu gosto? É aquilo que, porra, ali foi legal. Eu gostei de ler uma matéria boa tal dia, porque ela me contou coisas que realmente me ensinaram como é que as coisas acontecem. Isso é muito bom, ele forma a consciência. Ele ilumina, se a gente for usar uma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Tem muitas maneiras, né? Às vezes cai no colo. Uma das grandes notícias que eu dei na minha vida, que aconteceu quando era correspondente em Washington, um dia, uma secretária de uma dessas ONGs que tem nos Estados Unidos me ligou indignada porque ela estava tendo que datilografar um relatório para o Banco Mundial que mudava um relatório anterior. E a história era a seguinte, o relatório anterior era um relatório sobre pobreza no mundo, que era muito pessimista, era com dados muito chocantes e uma análise muito chocante. Então, por interferência do Larry Summers, o ex-secretário do governo americano e na época presidente, eles tinham trocado na última hora o relatório, chamado uma outra pessoa e ela estava batendo a máquina. E ela me conhecia, de tomar café. E ela falou, Paulo, você acha que você vai te interessar essa história? Foi uma das grandes coisas da minha vida que foi, peraí, a discussão da pobreza no mundo é muito mais complicada. Isso que vocês vão ler hoje não é nem o que o especialista achava. Então, adorei fazer isso. Caiu no colo. Agora, isso acontece uma vez, porque a pessoa já leu o que você escreveu, né? O resto você consegue notícia conquistando confiança das pessoas. Ou seja, você conseguindo transformar uma pessoa com quem você se encontra em sua fonte. Ela tem que confiar em você, tem que saber que você é uma pessoa correta, que você vai fazer acordos e quando você fizer algum acordo, você vai cumprir esses acordos, né? E aí você começa a ter notícias, você começa a informar, né?
Tem que ter. Na verdade, ele, por razões que não tem a ver com... Eu acho que não tem a ver com nenhuma causa estrutural, não é porque as pessoas não têm interesse. Eu acho que é porque as empresas, elas estão investindo em outras coisas, né? Porque por razões assim que não é da... Tem cada vez menos o repórter que vai à rua. E, na verdade, o repórter que vai à rua é o cara que te conta como foi incêndio. Porque isso não é uma fonte que vai te contar, sabe? Quer dizer, você vai ter que ver, né? Se teve um desastre, se teve, sabe? O que está acontecendo com o povo. Se a vida do povo está melhor ou pior. Uma fonte, ela provavelmente vai te dizer o que ela acha. E qualquer que seja essa fonte, economista, um sociólogo, ela vai estar assim. Você precisa estar no meio das coisas para saber. Isso precisa ter. Hoje, é um grande problema do jornalismo, um problema mundial, mas eu acho que tem muito a ver com o problema do jornalismo brasileiro, que é a falta de repórteres em contato com a realidade. Você tem muita gente que tem amiguinho no Ministério Público que passa uma denúncia, você tem muita gente que tem amiguinho de um político que publica lá uma fofoquinha de vez em quando, que pode até ser interessante e tal, mas o jornalismo está cada vez mais longe da rua, ou seja, longe da vida do povo. Então, você não sabe, é a coisa mais incrível, né? Nós temos milhares de redações, milhares de jornalistas, mas no fundo a imprensa não consegue retratar se as pessoas estão felizes. Ela não sabe, ela precisa fazer pesquisa, ela, sabe, é uma coisa, sabe, assim, ela se afastou da vida das pessoas comuns. Então ela tem muitos contatos, assim, até com a cúpula da sociedade, se você quiser, com a cúpula... Mas como é que tá as pessoas... Todo ano ela toma sustos. Quando ocorre algum plebiscito, tem uma eleição, e o resultado não tem nada a ver com o que, teoricamente, devia acontecer. Por quê? Porque ela está longe do povo. É verdade. Não, se fosse, sabe, assim, pô, na feira de comida, feira que tem, na minha rua tem uma feira toda quarta-feira. Você vê quem tá comprando e quem não tá. Você vê a vendedora de banana, ela não vota em certos partidos e vota em outros porque fala, cai a vida, tá pior, sabe, acabou, não tem. Olha, eu acho assim, a fonte neutra não existe. Não existe o bonzinho. Só essa secretária que eu te contei, entendeu? Essa secretária estava ali indignada. Mas ela não é neutra, ela está indignada com uma coisa que ela viu. Então, mesmo ela, né, ela tinha uma atitude que ela resolveu fazer. Mas a fonte neutra, assim, pensando, né, nos grandes casos, assim, não, é sempre gente que tem algum interesse. Se você pegar qualquer caso, qualquer história, alguém que está querendo prejudicar alguém que vai se beneficiar com aquela notícia, que vai te contar. Eu acho que aí a grande questão do jornalismo é essa. Por quê? Porque às vezes o fato não basta ser verdadeiro. Muitas vezes as pessoas te falam coisas que, a não ser que seja uma fonte muito vagabunda, a pessoa vai te falar uma coisa verdadeira. Mas ela pode colocar fora do contexto, ela pode colocar de uma maneira muito unilateral. Se você não ouve outro lado, o fato é verdadeiro, mas a história, ela te contou 10% da história. Os 90% da história mudaram a história se você for atrás. E essa é a grande questão. As pessoas, assim, ou elas têm preguiça, ou elas não têm tempo. Tem vários motivos, né? Mas eu acho que o motivo é basicamente, né? Você pode... Competição, então você quer dar notícia na frente, você não quer perder. Vários motivos, são várias coisas que você pode explicar. Mas, de fato, as pessoas se permitem publicar notícias sem conferir. E eu acho isso, assim, uma coisa complicada e que as pessoas colocam, fazem. A gente vê vários casos recentes, fotos que não eram, de pessoas que não eram aquelas, e depois as pessoas colocam. Bem, e algumas pedem desculpa, outras nem isso. Não, eu acho que a gente precisa entender que os jornalistas não gostam de falar disso, mas imprensa é poder. Ela é poder, não é que ela cobre o poder, nós cobrimos os fatos, estamos andando na rua, caiu o fato, eu explico. Não, você vai atrás de alguns fatos, não vai atrás de outros fatos. Você publica alguns fatos, não publica outros. Você checa muito um fato e você não checa muito outro. Um editor que não quer publicar uma notícia, e ele não quer dizer que ele não quer publicar uma notícia, ele fala, vamos checar mais uma vez? Vamos ouvir mais uma fonte? Vamos ver a quarta, a quinta, até que o repórter, esperto, fala, opa, vou mudar de pauta. Isso acontece. Agora, e tem o contrário. Vários exemplos aí que a gente tem, quer dizer, é justamente o quê? Você tem alguém
que se dispõe, que percebe, provavelmente é assim que acontece, né? O cara percebe que ali ele pode armar uma coisa, ali ele pode plantar, que ele vai encontrar ouvidos receptivos por essa plantação, que essa pessoa vai publicar isso sem muito cuidado, até vai ser estimulada, né? Isso acontece em política, acontece em economia. Recentemente a corrupção virou um meio de vida de você fazer isso, né? Quer dizer, você quer queimar um político, você quer criar uma crise, você inventa uma notícia, né? Você inventa e essa coisa vai. Por exemplo, vamos falar o caso que eu acho emblemático. Aquele célebre suborno nos Correios, que foi filmado, em que dois sujeitos dão R$3.000 para um diretor dos Correios, que fica falando do esquema, que fala do Roberto Jeff, que é apresentado até hoje. Muitas pessoas pensam ingenuamente que aquilo é o começo do mensalão, né? Na verdade, aquilo foi uma coisa forjada por um empresário que queria estourar o esquema. Então ele contratou um câmara, contratou duas pessoas que se fingiam de empresários e outro se fingia de técnico em informática, que enredaram aquele diretor que estava mesmo a fim de uma grana e que fazia parte do esquema e filmaram. Agora, você apresentar aquilo como a prova de que um cara recebeu suborno é você tratar aquilo que a polícia chama de flagrante forjado de um flagrante real. Aquilo não é bem um grampo. Aquilo alguém ficou provocando alguém que aceitou. E isso, até hoje, é visto como a prova de que o mensalão chegou a ser filmado. Mas ali não tem políticos, ali não tem deputados, ali temos que... Quer dizer, ou seja, então, há momentos em que as pessoas, assim... e a gente vive esse momento, e viveu esse momento mais intensamente, em que, assim... Tudo que você puder, a denúncia vira uma arma, mesmo quando ela não seja muito provada. Sabe? Várias denúncias ocorreram durante o governo Lula e contra o governo Lula que tinham essa finalidade, né? É claro que, vamos dizer assim, denúncias erradas saem sempre. Mas o que eu acho que é notório, e que em alguns momentos isso que mostra a questão do poder, é que determinada veículo tem uma preferência por denúncias que atinjam um lado da política. Não é uma investigação isenta, não são os mesmos casos, né? Quer dizer, é meio... E muitas vezes você tem assim, você até quando a coisa fica muito chata, você... vamos investigar ali, vamos mostrar que... Mas você não tem o mesmo empenho, né? Você não procura, quer dizer... o caso, por exemplo, dos dois mensalões, o mensalão do PSDB Mineiro e o mensalão do Delúbio do Marcos Valério, o mensalão do PSDB Mineiro foi revelado pelo Globo, deu alguma... e depois acabou. Uhum. Até o Joaquim Barbosa fez uma ironia falando que os jornalistas mostravam interesse por um e não por outro. Mas, enfim, é um fato, né? Eu acho importante isso que você está falando, no seguinte sentido. Eu acho que a imprensa tem que ser livre, evidentemente. Agora, a imprensa livre, ela é livre para escrever besteiras, até para dizer mentiras e se retratar, ela continua sendo livre, né? Eu acho que a gente tem que refinar um pouco, porque ela precisa ser relativamente independente. Porque se você é só livre, sabe, o meu jornal de bairro é livre, o cara que vende os produtos tudo fajuto é livre. Okay. Mas por quê? Porque você precisa ter assim, é preciso ter, nem todo mundo precisa ser, mas um país, uma sociedade democrática, ela precisa ter aquele corpo de pessoas que tem um compromisso em procurar a verdade, de ouvir os dois lados, de fazer uma expressão balanceada, para que você consiga, de fato, tomar decisões um pouco informadas. Você não pode ser assim, como, sei lá, né, no começo do século XX, que aquele Hearst publicava mentiras e as pessoas acreditavam, e a vida era regulada por mentiras, porque ele dizia que ocorriam atentados terroristas, tinha ocorrido um atentado terrorista em Cuba, então tinha que ter uma guerra, e eles foram à guerra, porque o cara inventou uma mentira. Uhum. Quer dizer, então, ele era livre, mas devagar, né? A gente precisa ter um... Então, é uma coisa que isso é uma obra, tem que ser uma obra da própria imprensa, né? Tem que ser uma obra... A sociedade precisa ter isso. Então eu acho que aí é importante. Eu acho realmente uma questão, e não é nova, sabe? Quer dizer,
toda vez que você tem uma minoria política no Brasil que é incapaz de ter um projeto para o conjunto da sociedade, um projeto político, vamos assim, queremos distribuir renda, nós queremos... Não consegue falar isso, perdeu esse debate, né? A grande questão que ela vem é a questão da corrupção, que ela sabe que sempre existiu, né? Que ela sabe da qual ela sempre participou também, né? Que é, em grande parte, até meio inevitável em função de uma legislação eleitoral que a gente tem que estimula o Caixa 2, que estimula as... Né? E também é produto, né, de um próprio sistema, de uma sociedade muito desigual, um poder econômico muito concentrado, em que as pessoas, para atravessar esse poder, elas usam das artimanhas que possam funcionar, né? Quer dizer, mas aí você passa a criminalizar a atividade política, que é o que eu acho que hoje, assim, se tenta fazer. Quando você está em minoria, você começa a dizer que o seu adversário, na verdade, eles não são majoritários, são ladrões, eles compraram o voto, né? Quer dizer, e você passa a criminalizar a política. Quer dizer, o golpe de 64 é uma coisa que as pessoas esquecem. Foi dado por quê? Tinha que se combater, segundo os militares, né? A subversão e a corrupção, que eles diziam que era a mesma coisa. É uma coisa impressionante. Eu li um livrinho que saiu em 64, que um primo meu me deu, achou e me mandou, de um jornalista da tribuna de imprensa, né, que chamava assim, os comunas corruptos, os comunas estão preparando. Eles sabe assim, não é assim, não eram textos, os comunas querem o poder, não, eles querem locupletar-se, eles querem, sabe assim, quer dizer, essa associação aí, porque em tese você mobiliza uma parcela da população, aquela parcela da população muitas vezes de classe média, que tem certos valores que são corretos, não são errados, mas que você mobiliza, você manipula isso aí, né? Então, isso foi feito, e isso frequentemente é feito, porque as pessoas começam a estranhar, né? Quer dizer, uma situação política em que a vontade delas nem sempre é obedecida, aquele candidato que se achava imbatível, ele começa a perder sempre, aquela turma do outro lado lá que se achava que ganha sempre, e as pessoas começam a ficar inseguras, e a coisa mais fácil é você reafirmar um valor assim, que é intransponível, que é o valor moral. Então você diz isso. E é o que ele está vendo. E eu acho esse comportamento hoje, que é um comportamento muito comum nos jornais e tal, cria vamos falar assim, uma ideologia, uma cultura contra a política. Uma cultura autoritária, no fundo. Que o voto é comprado, né? Que as pessoas começam a dizer que tudo que é benefício social é para comprar voto, né? Que podiam também pensar, né? Então, quando o cara aumenta a taxa de juros, ele quer comprar o voto do banqueiro. Porque né, se tudo compra de voto, também podia pensar do outro lado. Eu acho que isso acontece, vou te falar, quando você está num lugar onde as preferências políticas e ideológicas são muito nítidas e são meio irremovíveis. Todo mundo passa a querer agradar o dono. E todo mundo passa a trabalhar no sentido de que por ali eu vou me dar bem. É humano. Então as denúncias vão vir sempre assim, as histórias vão vir sempre assim, os personagens se destinam a reforçar esse preconceito, a acentuar, né? Quer dizer, vamos ver assim, quantas denúncias se fizeram daqueles pouquíssimos desvios que tinha no começo do Bolsa Família, em comparação com os milhares de histórias positivas que o Bolsa Família gerou. Por quê? Porque aquilo se encaixava num viés político, que é o viés de denunciar esse governo, como um governo que quer criar dependentes do Estado, um governo estatizante, né? Então, é esse tipo de coisa. Quer dizer, eu acho que isso é ruim e é expressão de um ambiente, sabe, em que o jornalismo para de se autocriticar. Sabe? Quer dizer, quando o jornalismo só quer confirmar suas próprias convicções, ele é um jornalismo feito com base em preconceitos. Sabe? E fazer assim, vamos dizer assim, muito... Os piores caras do mundo foram os caras que só queriam confirmar seus preconceitos, que jamais admitiam seu erro, jamais pensavam de novo. Então, hoje, eu acho que hoje a gente vive, assim, sei lá, um monte de coisas que aconteceram, as pessoas estão há vários anos querendo confirmar um preconceito. Qual é o preconceito? Que este governo ia dar errado. Então, assim, no máximo ia durar um mandato. Olha,
o jornalismo, eu concordo com uma definição muito ambiciosa, mas que eu acho que é a definição, é a única definição, moralmente, eu acho, para o trabalho nosso, que é a expressão possível da verdade. Eu acho, e vamos dizer assim, é uma banalidade, mas eu acho que é isso. Quer dizer, porque tem gente que acha que não, acha que o jornalismo é ali, entendeu? É a verdade. Portanto, é qualquer coisa é verdade. Estou falando, né? O meu jornal de bairro que anuncia coisa que vai impedir a queda de cabelo, né? Enfim, né? Cura da calvície. Existe esse estudo. Você liga para um picareta na Universidade do Illinois, vai te falar que ele faz, então. Quer dizer, não é, né? Você tem que. O jornalismo é a expressão possível da verdade. A verdade total, aquela absoluta, né? Não sei quando a gente acha, né? Mas eu acho que o que diferencia o jornalismo é esse esforço de que cada fato que você retrata, você conferiu, você ouviu várias vezes, você colocou-se assim, do ponto de vista que é uma coisa assim, bem assim, né? Lealmente do ponto de vista adversário, e você, do ponto de vista adversário, você concluiu que aquilo realmente faz sentido. Isso te exime de um erro? Não. Eu acho que um médico pode chegar no meio de uma cirurgia e perfurar o estômago em vez de perfurar o intestino, e ele devia ter feito o contrário. Ok, acontece. O jornalismo também acontece. Mas eu acho assim, o jornalismo, quando você procura falar a verdade, e todo mundo sabe, você aprende numa redação, você vê o erro dos outros, quando você procura falar a verdade, você em geral traz alguma coisa que você sabe que é verdadeira. Nunca, eu acho, você vai trazer sabe, aquela coisa assim, que um amigo meu historiador uma vez falou, olha, você nunca sabe tudo sobre um episódio da história. Você sempre vai aparecer um documento novo, sempre vai aparecer uma nova fonte, sempre vai aparecer um outro ponto de vista. Aparece, sabe, a independência do Brasil era uma coisa e de repente vem um documento. Enfim, você sempre vai ter. Perfeito. Mas você, naquele momento, naquelas circunstâncias dadas, você vai falar uma coisa que é verdadeira. Isso que eu acho que é o jornalismo. Tem a opinião política do jornalista, que é uma coisa que pouco se debate, mas ela é muito importante. O que você acha daquilo é muito definidor. O Brasil é um país que tem pudor de discutir política, né? Todo mundo meio que ali... É um país que, no fundo, não é uma sociedade em que as diferenças, as divergências, as dissidências tenham muito espaço. Não é. A gente é uma sociedade que tem um monopólio aí de muita coisa. Então, as pessoas, os dissidentes, eles têm problemas. E a gente entende que eles têm o problema de se manifestar porque eles podem se prejudicar. Então, tem que ali achar um lugar, né? Mas essa coisa não aparece, né? Você tem mais ou menos... Você pega, assim, a maioria dos meios de comunicação, do ponto de vista dos seus princípios, eles têm um pensamento muito semelhante, né? E no Brasil de hoje, é um pensamento muito extremo. Sabe, quer dizer, eu tenho idade, você tem idade, toda essa idade. Quer dizer, a gente já viveu várias épocas. A gente comecei no jornalismo, havia o tempo da ditadura, depois você teve a abertura, depois você teve aquele período todo em que o Brasil pedia democracia, em que você tinha um movimento operário, aquilo era pensado de uma maneira positiva, veja que bacana, os estudantes também eram. Bem, hoje a gente tem uma reacomodação política em que, por uma coisa que é surpreendente, mas é uma coisa que eu acho que é uma questão, a maioria dos meios de comunicação elas têm um pensamento, não é que é conservador, isso, mas com exceções eles sempre foram, é muito conservador. A gente tem uma linha, hoje, assim, vou te falar, é como se eles tivessem trocado, assim, economistas liberais por economistas da linha do Hayek. Aqueles economistas assim que são contra, não é que eles são contra o comunismo, vai, que isso sempre foram. Não, eles são contra a social-democracia como inimigo mortal. Eles acham que o estado do bem-estar é o caminho da servidão, que é a tese do Hayek. Quer dizer, ou seja, isso, hoje a gente está vendo isso. Então, temos uma situação política que é difícil, que é diferente, porque e tudo assim é meio, sabe, é o Tea Party. O Tea Party brasileiro, ele tá na mídia, ele não tá ali, né? Não tá, o DEM não conseguiu, ninguém, mas ali é o caso que não se explicita, mas a gente vê. Isso eu acho um grande problema. Isso eu acho um grande problema. É muito importante isso aí, porque hoje é parte do problema. Quando a gente fala que o repórter não vai para a rua, na verdade,
a gente está dizendo, a Lu, é a geografia da autonomia do repórter. O Euclides da Cunha, ele foi para o sertão, é mais que para a rua. Mas ele só pôde mudar de ideia, ele só pôde entender a realidade porque ele foi até lá, ele pôde conversar e ele pôde escrever o que ele concluiu. E ele vai mudando ao longo da história. Hoje em dia, a gente vive uma situação em que as pessoas publicam as pautas que recebem, em que você tem um poder muito grande da direção da redação sobre os editores, dos editores sobre os repórteres. Estou falando isso assim, que de vez em quando eu vou fazer palestra, eu vou dar curso de formação, e uma hora você começa a discutir as coisas, e você pega episódios que você faz perguntas, e as pessoas se sentem absolutamente tolhidas, assim, não adianta, não tem espaço, sabe? Tem uma questão industrial, que é o tempo, mas isso é uma desculpa. Tem, na verdade, uma questão do que você pretende com aquilo, né? Se você realmente quer mudar de ideia, se realmente mudar de ideia vai te atrapalhar. Porque hoje eu acho que tem veículos que a cobertura é tão ideológica que ela só interessa se tiver um ponto de vista. Vamos supor, por exemplo, você vai cobrir um escândalo. Vamos pegar lá o bacana, agora nós acabamos com o Mané. No meio do escândalo, você descobre que se você está sendo vítima de uma armação, que aquelas pistas que te deram são falsas, que os caras que estão se confirmando tudo é um bando de fantoche que vai sumir assim que a matéria sair, e você... Qual é a matéria? Estão armando contra o fulano. Mas pode ser que isso não interesse, então a tua história não pode ser. Sabe, eu sinto que hoje, assim, que essa coisa assim, a imprensa tem liberdade, mas será que ela tem tanta independência assim para investigar? Será que ela mexe os interesses as contas que ela precisa pagar? Vamos, sabe, permitem? É complicado, é complicado. Vou te falar, isso é verdade. Com certeza, eu já dei muitos títulos que eu não devia ter dado, que não correspondiam àquilo que era, né? Então, é uma coisa que você tá... Acontece, você tá ali, é o que é que vende, né? É o que é que dá lead, né? São as expressões assim, o repórter está numa coletiva, ele quer ver o que dá lead. O que dá lead pode ser o cara escorregou. O que dá lead, em geral, é o homem que morde o cachorro, e não o cachorro que morde o homem. Embora, às vezes, a realidade é que o cachorro morde o homem, né? Então tem essa coisa. Então, eu acho que isso é uma deformação que vai para aquela coisa de que isso é o que vende. Agora, eu não sei se isso é o que vende, porque se eu leio isso uma vez... Eu sou otimista sendo pessimista. Bacana, né? Mas é assim. Eu acho que a coisa, em geral, não vai melhorar. Eu não sou otimista de achar que, sabe, que os jornais vão fazer isso, que a televisão... Eu não sou. Mas eu acho que sempre vão aparecer brechas em que as pessoas vão conseguir fazer coisas boas e interessantes. Que eu acho que tem hoje. Hoje a gente consegue, sabe? Então, eu acho que essas brechas sempre vão existir e aí elas vão depender, assim, do seu empenho, de quem tiver afim, de condições dadas, mas que elas vão existir, elas nunca vão ser completamente fechadas, né? Quer dizer... Vamos lembrar, até durante a ditadura, com censura, as pessoas conseguiam, de repente, furar uma brecha. Então, eu acho que, sabe, é meio... E depende, claro, de você, das pessoas terem atitudes, das pessoas não quererem ficar, assim, apenas sempre acomodadas. Se acomoda de vez em quando, não precisa acomodar sempre, né? De fazendo só pactos negativos, né? Então, eu acho que sempre vai existir. Vou te falar, é porque eu acho que tem uma coisa que é poder, que é maior que o interesse. Eu acho que o Brasil, essa turma, esses 1%, que no Brasil acho que é 0,1%, não é nem 1%, né? Acho que é os 0,1% que são aqueles, os 1% que, no mundo que controla a riqueza mundial, no Brasil é os 0,1% que controla a riqueza mundial. Eu acho que essa turma, eles têm um sistema de poder que o pressuposto é uma concentração muito grande da riqueza, muito grande. Quando essa riqueza se desconcentra, automaticamente vão surgindo sinais de perda de poder que podem se transbordar, não é? Eu acho que assim, o governo Lula foi assim,
enfrentou a oposição dessas pessoas, porque embora muitas estivessem ganhando dinheiro, né, o sistema financeiro ganhou muito dinheiro, o número de milionários no Brasil crescia não sei quantos por ano, tem até uma colunista social que fala assim, os brasileiros agora são os novos russos, depois... Ou seja, tá muito... Ok. Mas apesar de tudo isso, se os pobres começam a se sentir sólidos nos seus direitos, se eles assumem uma posição um pouco mais digna, se eles podem reivindicar mais, aonde esse povo vai parar? Eu acho que coloca uma questão, entende? Então, tem uma questão assim, que tem a questão econômica, que do ponto de vista pessoal para eles não é tão assim, eles já têm uma situação econômica muito sólida, mas eu acho que tem uma questão de que, bem, será que um dia vai mudar um pouco? Será que um dia eles vão perder o controle de definir o destino das cidades em que a gente vive? Se vão poder, assim, nem todos os recursos que o Estado recebe, ou uma grande parte que o Estado recebe, vai para o setor financeiro, né, na forma dos juros. Será que a gente vai poder ter uma sociedade que realmente vai mudar um modelo? Que não mudou. A gente vive assim, nesse governo aí foram abertas algumas brechas, que algumas coisas foram modificadas, mas é um pequeno. O sistema geral continua o mesmo, e qualquer mudança de... Mas, sabe, eu acho que tem uma questão de projeto futuro. Então as pessoas têm uma consciência de que, bem, aquele país que foi sendo construído dessa forma, com uma pequena turma, uma pequena elite, né? Esse termo tão desgastado, ganhando muito, se reproduzindo e tal, e um pessoal ali que era pegando as migalhas quando merecia migalhas, né? Hoje, se você tiver uma mudança em que a maioria possa impor direitos, assim, aquele futuro assegurado para os seus filhos, netos e bisnetos, talvez não seja assim. Se você puder facilitar o ingresso na escola pública, se o Estado oferecer um serviço público melhor, sabe? Eu acho que é essa a questão. Eu acho que é um projeto de país que não está na cabeça. A cabeça das pessoas sabe, é um projeto de país exclusivo, um país hierarquizado, sabe? Aquele país onde você tem, assim, sabe, um monte de empregadas domésticas, sabe? Você não precisa levantar para fazer força nenhuma. O seu filho vai estudar na melhor escola, assim, se for privada, você vai ter renda, sabe? Você fala em competição, mas na verdade você não quer competição, você não quer essa... Eu acho que é uma visão de mundo. E é por isso que mesmo... Pô, veja só, no plano cruzado, governo Sarney, transição conservadora, quando o Sarney fez o plano cruzado, depois de um ano foi derrubado. Não deixaram o plano continuar. E os caras estavam ganhando horrores. Você vai falar com os ministros, você fala assim, eu nunca vi. Eu entrevistei um ministro que falava assim, seu patrão nunca ganhou tanto dinheiro. Nunca teve tanto anúncio. E, no entanto, eles estão contra a gente. Eles estão sabotando. A gente tem problemas, vocês estão aumentando. Vocês querem que a gente acabe com o controle de preços. Porque vocês querem diminuir o consumo. E por quê? Porque está industrializando. Quer dizer, é uma coisa louca. Né? Uma coisa louca. Hoje as pessoas não têm reverência que elas tinham, né? Se você, sabe, se conversa com... Vamos falar assim, os subalternos, eles não estão mais ali assim, de cabecinha baixa, pedindo desculpa. Não. E sabe o que é isso? Isso é legal porque tem um economista, historiador, Tony Judici, coitado que morreu, e que ele lembra que no começo do capitalismo, havia teóricos do capitalismo, no tempo do Ben Johnson, havia teóricos do capitalismo que diziam o seguinte: se os trabalhadores não estiverem desesperados, eles não vão trabalhar. Ou seja, eles não podem ganhar bem. Porque se eles ganham bem, eles vão se acomodar. Ou seja, os pobres, eles são tão preguiçosos que eles têm que estar morrendo de fome para ir trabalhar. Isso, né? Já está atrasado isso, né? Eu vou te falar, a internet, eu acho que ela é arquibancada de futebol. Quer dizer, o pessoal vai para a internet para xingar também. Quer dizer, você não vai... O racional o cara vai lá pra xingar, ele adora encontrar um que fica ali xingando. Então tem lá, no meu blog entra gente que... faz isso. Mas eu acho, assim, que o problema... Tem vários problemas, assim. Se você estabelece o controle do comentário, é muito fácil você adquirir um viés ideológico. Muita gente faz o controle e lê tudo antes de sair e só publica os bonitinhos. Uhum. É legal? Eu acho que não é. Mas é o que o jornal faz. Pois é, é o que o jornal faz. Mas na internet é justamente... O pressuposto da internet é que você vai ter mais espaço, você vai ter mais democracia, todo mundo pode escrever, em teoria todo mundo pode ter um blog, né? Pode montar um
blog, você vai ter... A internet, ela, teoricamente, ela borra um pouco essa fronteira. Então, você poderia. Agora, eu acho que, por exemplo, assim, eu acho mesmo. Assim, agora, o engraçado é que, vou dizer assim, tem umas coisas que a internet não resolveu, nem como se paga. Bom, Porque, por quê? Porque você precisaria ter... Outro dia, quando eu trabalhava no Estadão, eu tinha um blog no Estadão. E tinha muita audiência. E estava muito comentário. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha nada. Então as pessoas só escreviam ali. Ok. Então dava aquilo. E metade era gente que escrevia para xingar. A outra metade era gente paga por partido político para ficar pondo ali, que tem tudo isso aí. Aí, eu fui assinar um contrato, né, com todos os funcionários, estão tentando achar um meio. Então, o contrato era que você era responsável por todos os que saíssem ali. Bem, aí eu contei, falei assim, eu recebo pelo menos 30 comentários por dia. Naquele tempo, 30 comentários por dia. 30 comentários por dia, vamos supor, para eu ler 30 comentários, eu vou gastar 2 minutos. Então, eu já gastei 1 hora. Para eu dar um ok, corrigir, mais 2 horas. Eu falei, bem, isso... Eu não faço mais nada. Não, tem um amigo meu que já foi vítima, em que ele fala o seguinte, quando querem te sacanear, não te acusam. Você fala, fulano que esteve envolvido no escândalo X. Ele esteve envolvido. Você não sabe como. Mas ele falou, isso às vezes o jornalista está com raiva, não gosta. Tem jornalista que não se conforma que o escândalo dele não foi desmentido. Tem jornalista que, embora, isso acontece, é verdade, né? Que não se desgruda daquele caso. Então o sujeito publica uma matéria, daí o cara vai lá, fala, olha... Daí o chefe vai lá e fala, vamos fazer uma outra matéria, vamos publicar uma carta, mas o cara fica, e sempre que pode... E não aceita, às vezes, desmentidos. Não, desmentiu em parte. Em parte, desmentido em... Porque tudo é desmentido em parte. O cara é o cara, ele tem idade, ele, né, provavelmente ele mora em Porto Alegre, né? Não é? Sim, ele está vivo. Olha, historicamente, nunca se verificou, nunca se questionou o financiamento público, a publicidade oficial na mídia em geral. Isso é uma coisa nova. Não por acaso surgiu com esse governo. Por quê? Porque aí, antes você não tem uma avaliação do que acontecia antes, né? Você não teve auditorias, você não teve nada. Agora você tem. E as auditorias conhecidas, né, mostram que há uma relação entre a sua circulação e os anúncios que você recebe. O que esse governo fez, e foi alvo de muitas críticas, não muito diretas, porque é uma coisa, no fundo, correta, é você distribuir sua publicidade de acordo com a circulação de determinados veículos. Antes você era muito mais concentrada em um número menor de veículos, isso é numérico, né? E o número menor, muito dinheiro para poucos veículos. Hoje você tem uma publicidade mais espalhada, né? Então teve perdas significativas, né, em alguns veículos. E, por outro lado, o governo passou a financiar certos veículos, que aí, vamos falar francamente, tem jornal que você recebia um anúncio paga a folha no mês. Então, vamos dizer assim, e aí, falando de comunicação, não estamos nem falando de jornalismo, falando de comunicação, começou a acontecer uma coisa engraçada, que é um fato. No segundo mandato do governo Lula, havia uma espécie de um bloqueio da mídia. A mídia não noticiava o governo. Isso quer dizer, eu vou abrir um canal de irrigação no São Francisco. Não é notícia, notícia é qual o roubo que tem naquele negócio. Se não tem, a gente não cobre. Assim, sabe? Ou seja, ela mudou a pauta. Isso fato. Você olhar os jornais, é assim que estava acontecendo. Se parou de cobrir o governo, né? Então, quando isso aconteceu, isso estimulou o governo a... Peraí, porque, né? Vai ter aqueles que vão te cobrir. Por quê? Porque o governo precisa se comunicar com a sociedade, todo o governo precisa ter uma política de comunicação, precisa informar, né? Eu acho, inclusive, que é sabe, assim, eu vou falar uma coisa meio herética, mas eu sou a favor da Voz do Brasil, porque é o único programa de rádio e televisão que cobre o Congresso. Hoje, os outros programas, assim, hoje as emissoras não cobrem mais nada, né? Todo mundo tem aquele bando de consultores que faz comentário, você tem pessoas que fazem comentário, você não tem cobertura, você não cobre mais, nem no jornal, você olha o jornal
cobre escândalos, não cobre... Então, eu acho que a Voz do Brasil, ela cumpre uma função de informar a população. É tedioso porque o Estado é tedioso, mas aí tá lá. Agora, se você quer saber o que foi discutido ontem no Congresso, você tem que ouvir a Voz do Brasil. É a única coisa que tem. Então, ninguém cobre. Então, é uma, sabe, assim, é meio ela cumpre uma função social, eu acho, que não é desprezível. Eu acho que é importante, né? Por mais que seja isso aí. Não, eu acho que aí tem uma coisa que a gente ainda vai saber todas as consequências, né? Porque se a gente pensar, quando o Collor foi julgado pelo Supremo, não foi assim. Aliás, a gente nem sabia o que se dizia, ninguém cobriu. E era um presidente que tinha sido cassado politicamente, né? Renunciou, mas ia ser, né, afastado. E depois foi ser julgado criminalmente no Supremo. Alguém lembra desse julgamento? A gente sabe o resultado, mais ou menos. Por quê? Porque deixou-se o Supremo fazer o seu trabalho. E ele foi absolvido, Ele né? foi absolvido. Ok, né? Agora, assim, ao vivo, eu acho que isso criou uma coisa, assim, favoreceu quem queria usar a opinião pública, usar a audiência para pressionar o Supremo. Porque ficou, evidentemente, um jogo que o pessoal, os juízes estão falando para o público, estão falando... O debate ali, eu não sei, nos Estados Unidos a justiça não é assim. Não quer dizer que esteja certo, porque nos Estados Unidos muita coisa está errada. Mas, vamos dizer assim, é uma coisa que nunca se viu e é uma coisa que nitidamente, né, favoreceu, né, as penas mais duras, favoreceu a politização, a meu ver, em alguns momentos indevida, sabe, das sentenças, dos casos, favorece aquela simplificação das investigações, simplificação da sua denúncia, se acusa, favorece o clima de linchamento. Vamos falar a verdade, favoreceu o clima de linchamento. Então, eu acho uma discussão. Porque, sabe, assim, sem querer ficar nessa isonomia da isonomia, mas, enfim, será que no Mensalão Mineiro, a TV estatal mineira vai transmitir todo dia? E vai ter interesse também? Vai se criar um clima que interesse? Vai ficar todo dia lá nos jornais regionais, pelo menos? Ali é o melhor... É complicado. Eu acho isso complicado. Não, existe. Existe porque a confiança precisa existir. Então, para você, se você quer ter aquela fonte te pede para você tem o off, né? Você não publica, outra você publica, mas não atribui a pessoa. Né? Essas regras têm que existir, porque senão você não tem jornalismo mais. Porque o jornalismo, mesmo o que você quiser, você fala, o grampo. O grampo quebrou, né? Você quebrou uma coisa assim. Mas quem te deu o grampo fez isso em off. Quem te deu aquela denúncia, te passou, e muito provavelmente você não vai escrever. Isso você recebeu da onde, quem passou, né? Porque, né? Sim. Então o off sempre vai existir. Se eu te confessar um crime, eu matei fulano, você vai respeitar o off? Não. Então tem coisas que, vamos dizer assim, não tem essa coisa absoluta, não dá. Porque, sabe, o sujeito, no fundo você não é off, o cara era teu cúmplice de uma coisa errada. Né? Se aquele delegado não estava autorizado a distribuir aquelas fotos, que ele não estava autorizado a distribuir aquelas fotos, bem, ele vai assumir as consequências se ele fizer isso. Né? Eu acho que tem offs que realmente assim, o cara pensa que vai ser respeitado. Agora, não é assim, né? Porque não dá. Né? Assim, tem coisas que você realmente tem que... O cara te chama para uma conversa, aliás, né? Chama para uma conversa e te dá uma denúncia furada. Antes de publicar, você tem a felicidade de perceber que ela está furada. Bem, você pode não publicar. Atitude 1. Atitude 2. Você pode denunciar o cara por estar fazendo isso. Né? Por estar aprontando, está querendo... Porque isso, vamos dizer assim, isso tem muita... Sabe assim, a pessoa te joga uma coisa e é furada. Aí você publica, aí o cara às vezes o cara nem desmente, porque ele quer, assim, tem muito consultor de comunicação que fala, é melhor não desmentir para ver se o assunto morre. Então, você pensa que o assunto morre porque você não volta mais ao assunto, mas a coisa fica lá, entendeu? Fica lá. Tem muito, eu vou te falar, é uma coisa engraçada, porque no fundo,
é recente o costume dos veículos admitirem erros. Mas mas não é em todo lugar que o erro é aceito com a naturalidade com que as pessoas dizem que ele é aceito. É problema. Porque é claro que você também fala assim, errou, tudo bem? É um problema. Então você tem que fazer o possível para não publicar o erro. Mas, na prática, conforme a vítima, porque aí também nós temos um componente ideológico, né? Conforme a tua vítima, você é estimulado a reconhecer o erro até quando ainda tem uma bola dividida. Conforme a tua vítima, para você reconhecer o erro, você tem que praticamente refazer tudo e mostrar que aquilo está errado. Isso é um fato, sabe? Eu sei que assim, teve na campanha de 2010, saiu uma coisa sobre um candidato a vice que era uma bola dividida. Mas era um candidato a vice que todo mundo amava. Todo mundo imediatamente se corrigiu, porque achou que... Até hoje é uma bola dividida. Até hoje, você vai lá, o cara fala, não, mas espera aí. Você não esclareceu, mas foi de bem você já dizer que estava errado. Então, tem uma...